Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa terceira aula sobre a unidade 1 da apostila 2? Então vamos lá. A gente vai começar a falar sobre a história geológica do nosso planeta. E aí são os períodos. A gente começa a falar aqui em 4,5, 4,6 bilhões de anos, a Era Zoica, que não existia vida. E aí a gente começa a falar depois da Pré-Cambriana, vida primitiva, Paleozoica, vida antiga, Mesozoica, vida intermediária e Cenozoica, vida atual. Essa imagem está no livro de vocês e explica a evolução de todas as espécies, da evolução do nosso planeta, tá? E aí, o que a gente precisa? A gente precisa entender que existem as camadas externas da Terra. A gente vai focar uma hoje, mas eu vou citar agora todas que existem. Primeiro, os cientistas chamam a Terra de geosfera e ela é composta por camadas distintas que se complementam. As camadas da Terra são litosfera, camada das rochas, atmosfera, camada dos gases, hidrosfera, camada da água e biosfera, camada formada por seres vivos. Litosfera. O que a litosfera é? Ela é a camada rochosa do planeta Terra. Ela tem grandes dinâmicas, ela vai apresentar como é que eu vou dizer, uma diversidade de relevo, uma diversidade de estrutura geológica. E aí a gente pode dividir essa quantidade de relevo e estrutura geológica em três partes: os crátons ou escudos antigos, bacias sedimentares e dobramentos modernos ou cadeias orogenéticas. Essas duas aqui, essa é a mais antiga, essas duas aqui são mais antigas, essa aqui é o que nós chamamos de um dobramento novo, montanhas novas, cadeias mais recentes. Tá? O que são escudos cristalinos, cacto ou maciços antigos? O que acontece? São tipo de relevo que houve o dobramento, tá? Ele houve o mesmo processo de dobramento moderno, mas são mais antigos, então eles já sofreram desgaste do tempo, desgaste intempérico nele. E esses desgastes, essa retirada de matéria, de sedimentos desse relevo, elas formam as bacias sedimentares. O terreno é tão antigo que ele apresenta as rochas mais antigas do planeta, tá? E geralmente, que tipo de relevo é esse que nós mais conhecido? Esse tipo de relevo, que é os maciços antigos, é o que nós chamamos de planaltos. Então, o Brasil é repleto de planaltos, por exemplo, tá? Bacias sedimentares, ou seja, essas bacias sedimentares, ela recobre praticamente 75% do planeta Terra, tá? Ela tem características assim bastante interessantes. É nela que você consegue desenvolver com mais facilidade atividades de plantação. É nela que você encontra petróleo, tá? Porque ali foram decompostos sedimentos de rochas, matéria orgânica e você consegue. Ela mesmo que forma, tá? As áreas oceânicas e transformam em continentes. Ou seja, aqueles sedimentos que foram sendo desgastados foram formando os continentes. Tá bom? E dobramentos modernos, que são o relevo mais antigo. Mais antigo não, perdão, mais recente do planeta Terra. Falha a mim em falar aqui agora. O que acontece? Esses relevos, eles são ocasionados através de choque de placas tectônicas e vocês vão perceber que somente em áreas que tem encontros de placas tectônicas ocorre esse tipo de relevo. E aí vem uma grande discussão. Por que eu falo que é uma grande discussão? Porque se você olhar da forma da geografia e seguir esse conceito de dobramentos modernos, o Brasil não vai ter cadeias montanhosas. Como assim, professor? O Brasil não tem dobramentos modernos. O Brasil tem um tipo de relevo mais antigo. Mas, se você analisar esse relevo mais antigo, que são os planaltos ou os escudos cristalinos, eles eram antigamente dobramentos modernos. Então tem autores que vão dizer que o Brasil tem montanhas e tem outros autores que vão dizer que não. É só para vocês terem mais ou menos essa ideia. Onde que nós encontramos esses dobramentos modernos, tá? Cordilheira dos Andes, Montanhas Rochosas, Estados Unidos, Alpes na Europa, Cordilheira do Himalaia na Ásia, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a formação geológica, só para vocês entenderem.
Que é isso? Bacias sedimentares são essas áreas aqui, ó, mais baixas. Aqui são os dobramentos modernos, olha como é que é mais alto. E aqui são os crátons ou escudos cristalinos, que são os relevos. Você pode notar que a ponta é mais arredondada, é mais aplanada, tá? Aqui é a estrutura geológica, para vocês entenderem, assim, onde ocorre cada tipo de relevo. Essa é a imagem do livro de vocês, tá? E vocês vão ver os maciços antigos, aqui a parte de tipo um salmãozinho, um flamingo. Você tem a parte de bacias sedimentares, são as partes verdes, e você tem a parte meio que lilás, roxa, que são os dobramentos modernos. Vamos lá. Como é que o Brasil é na sua estrutura geológica? O Brasil é dividido somente em duas partes. Ah, professor, mas eu já ouvi falar que é planalto, planícies e depressões. Gente, olha só. Porque existe depressão relativa e depressão absoluta. Mas aqui a gente está falando de composição de estrutura geológica. A gente não está entrando na parte de relevo. A gente está falando, como é que eu vou dizer a vocês, somente de como a Terra foi moldada. Depressão, o que é uma depressão? É uma área como é que é, mais baixa do que todo o seu entorno. Então você vai ver que aqui existe mesmo. Mas quais são, assim, a estrutura geológica do Brasil? Bacia sedimentar, 64%. Vocês vão ver que são as regiões onde tem jazidas de petróleo, jazida de carvão. Vocês vão ver que dentro dessa região há um processo de sedimentação, formam as planícies, tá? E a outra são os escudos cristalinos, que nós chamamos de planalto, que tem aproximadamente 36%. Sendo que esses 36%, 32%, tá? A gente vai ver que existem diversos tipos de rocha, tá? E o grande destaque aqui é o granito. Esses terrenos, alguns tipos de rochas sofreram, são rochas metamórficas, porque sofreram o metamorfismo, tá? Então vamos lá. Aqui um exemplo de toda a estrutura para você ver. Aqui, ó, dobramento. Quando ela fala aqui, rochas predomínio de rochas cristalinas, aí fala assim, dobramentos modernos. Ou seja, dobramentos modernos que se tornaram coisas antigas, tá? Aqui é a estrutura geológica do Brasil, tá bom? E aí, finalizamos a unidade. Galerinha, o que eu peço para vocês? Que vocês façam esse exercício, tentem fazer com calma, tranquilidade, para que na nossa aula online a gente consiga tirar todas as dúvidas, tá bom? Espero que tenham gostado. Tenho tentado fazer da melhor forma possível. Mudei um pouquinho porque na televisão não estava dando para ver os slides e eu estou vendo se dessa forma vai ser melhor, tá bom? Um forte abraço e Deus abençoe a todos.